Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar algumas dicas importantes aqui para vocês sobre fundamentos do desenho, sobre aquecimentos, treinamentos de linhas, pegadas no lápis e algumas aplicações com figuras geométricas tridimensionais. Eu acho que vai ser muito legal e muito importante para você fortalecer as bases do seu desenho. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa treinar é a pegada no lápis, né? A gente já pega normalmente no lápis assim, para escrever, para desenhar, né? A gente encosta a mão no papel. E essa pegada aqui de encostar a mão no papel, ela não tem, digamos assim, grandes problemas. A gente vai continuar desenhando com essa pegada, não tem problema nenhum. Mas eu queria apresentar uma outra pegada, que é essa daqui, em que a gente usa os 5 dedos para pegar no lápis. E com essa outra pegada, a gente não fica só restrito a movimentos de dedos ou movimentos de punho. Com essa pegada, a gente pode movimentar o punho, mas a gente também pode movimentar o braço inteiro, né? Com essa pegada aqui também a gente tem como conseguir linhas finas, se a gente riscar no mesmo sentido do lápis, e a gente tem como conseguir linhas grossas, se a gente riscar no sentido oposto do lápis. E se a gente fizer movimentos curvos, a gente consegue linhas finas, linhas grossas. Essa pegada também é uma pegada que ela não tem atrito, a gente movimenta o braço todo, a gente aprende a desenhar com o corpo, e é muito importante que a gente faça aquecimentos antes de desenhar, aquecimentos de linhas, em diversas direções, em diversos sentidos, em diversos tamanhos também. Linhas curvas. Pode rabiscar o seu papel, não precisa ficar bonitinho. Padrões. Esse aquecimento deve durar uns 5 minutinhos, até você ficar familiarizado com a pegada, você se sentir confortável para desenhar. Figuras geométricas como círculos, elipses, quadrados. Não existe um limite para esse treinamento, para esse aquecimento. É algo que você vai determinar de acordo com a sua confiança. Então, elipses, triângulos, quadrados. Veja que a ideia é usar um papel borrão mesmo e sujar esse papel com esses exercícios. São exercícios que, apesar de ser assim, meio caóticos, mas você precisa fazer de forma consciente. Não adianta você ficar fazendo linhas assim freneticamente, sem parar e pensar naquilo que você está fazendo, tá? Mas uma vez que você estiver aquecido, também é muito importante para a gente desenvolver os fundamentos do desenho, que a gente desenvolva o desenho de figuras geométricas. Então, de cara, a gente precisa dominar as figuras geométricas bidimensionais. E para isso eu vou apresentar para vocês um movimento que a gente chama de movimento fantasma, tá? Então, se eu for fazer um círculo, a gente primeiro pensa no círculo e aí começa a fazer um movimento no papel sem tocar o lápis no papel. E aí, suavemente, a gente vai tocando o lápis no papel e vai esculpindo o círculo com movimentos repetitivos, mas que, na realidade, a cada volta que eu dou, eu tento melhorar a linha anterior, né? Mesma coisa com um quadrado. Eu posso imaginar aqui um quadrado com movimentos fantasmas e depois, suavemente, sem tirar meu lápis do papel, eu desenho o rascunho, né? Um quadrado. Um triângulo é a mesma coisa.
Outra dica bem importante é a gente tentar desenhar do geral para o específico, do simples para o complexo, tá? Isso significa o seguinte, que a gente vai sempre pensar num rascunho que começa pelo todo, na verdade, e a gente só vai pensar nas partes depois. Então, se a gente começar a treinar agora essas figuras tridimensionais, cubos, esferas, cilindros, né, que são as figuras tridimensionais principais, a gente precisa pensar nesse todo. Então, eu preciso imaginar, por exemplo, um cubo e fazer aquilo que a gente chama de pedra bruta, o envelope dele. Então, veja que eu não fico me preocupando com as faces do cubo agora, e sim com o todo, com a pedra bruta. Isso que eu estou fazendo com o cubo aqui, essa sequência, vai ser a mesma sequência que eu vou usar para praticamente todos os desenhos que eu fizer. Sem tirar o lápis do papel, eu começo a fazer, ainda de uma forma bem gestual, o rascunho desse cubo, de forma transparente. Uma vez que o cubo está rascunhado aqui, de forma transparente, eu posso ir para a segunda etapa do rascunho, que é a estrutura geométrica, no qual eu penso pelo menos em 3 eixos principais e vou me guiar a partir desses 3 eixos para desenhar todo o cubo. Sempre com linhas paralelas a um desses 3 eixos. Tendo bastante cuidado com o paralelismo. Ok? É muito importante que a gente domine caixas em diversos ângulos. Então, quanto mais você treinar essas figuras geométricas tridimensionais separadamente, melhor vai ficar a sua capacidade de desenhar qualquer coisa. Sempre do geral para o específico, do simples para o complexo. E sempre rascunhando transparente. Então, isso aqui é o gestual de uma nova caixa. E agora eu vou trabalhar os 3 eixos. Vou escolher 3 eixos aqui para trabalhar aquilo que a gente chama de estrutura geométrica, que é uma etapa do esboço mais racional, mais cuidadosa, né? Mais matemática. E a importância da gente desenhar transparente é que a gente se dá opções para finalizar essa caixa em diversos ângulos diferentes. A gente não fica só restrito ao ângulo superior ou ao ângulo inferior, né? A gente pode variar esse ângulo de acordo com aquilo que a gente tornar mais invisível. Então, de cara, é provável que você estivesse vendo essa caixa de cima para baixo. Mas o fato de eu ter desenhado ela toda transparente, eu posso apagar ou clarear determinadas linhas que faça você enxergar a caixa dessa vez de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, as variações de ângulos, às vezes, de um determinado objeto, ou até de coisas mais orgânicas, como seres humanos, animais e tal, passam por essa capacidade que a gente pode desenvolver de rascunhar os nossos objetos, as nossas coisas, de forma transparente. Ok? Além das formas de cubos e caixas, também é muito importante que a gente treine esferas. Olha só
o traço fantasma aqui. Só que para a gente ter uma ideia de que isso não é uma circunferência, e sim uma esfera, eu vou fazer aqui 2 eixos perpendiculares, dividindo a esfera em hemisférios e achando 4 pontos a partir desses 2 eixos. E aí eu vou fazer elipses agora. Passando por esses pontos. Veja de maneira transparente. Então, eu vejo a elipse inteira, completinha aqui, passando por esses pontos. E aí, depois de fazer essas elipses, deixa eu reforçar aqui a linha da bolinha. Eu gosto de fazer uma espécie de canudinho atravessando a bola, que me mostre o que determina um sentido, uma direção para ela. Então, vou unir aqui essas interseções das elipses para colocar aqui um canudo, atravessando ela e deixando mais claro para minha mente, para o meu olhar, qual é a face da esfera que de fato eu estou vendo e qual é a direção que eu dei a partir dessas elipses. Então, eu posso sempre estar variando o ângulo dessas esferas aqui a partir do momento que eu mudar o ângulo desses canudinhos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um resultado desse tipo de estudo que eu já fiz previamente aqui e que eu acho que vai tornar isso bem claro, né? Então, aqui, nesse papel, você pode ver um estudo de cubo e um estudo de esfera aqui, e a esfera em ângulos diferentes, só pelo fato de eu mover aqui o canudo, né? E veja que a gente consegue desenhar praticamente tudo dentro de uma caixa, né? Aqui tem um desenho de um cilindro desenhado dentro de uma caixa, e basicamente eu vou usar os princípios de caixas agora, caixas, cilindros, esferas, dessas figuras geométricas, para fazer demonstrações de objetos para vocês, de objetos baseados em referência visual agora. Então, a gente vai começar a colocar em prática isso que a gente acabou de ver aqui como base, né? Aqueles aquecimentos, aquelas pegadas, as figuras geométricas tridimensionais em diversos ângulos. A gente vai agora tentar fazer desenhos de observação de alguns objetos. Isso aqui é uma cafeteira, um objeto simples, né? E aí eu vou demonstrar para vocês como é útil a gente treinar esse tipo de exercício, tá? Vou usar aqui a ferramenta lápis do MadBang, que é o programa que eu uso para desenhar, para fazer as tiras, e vou começar fazendo um rascunho do todo dessa cafeteira, né? Seria uma espécie de pedra bruta ou envelope da cafeteira. Tentando prestar atenção aqui em proporções, né? Nas formas básicas da cafeteira, tentando prestar atenção nas extremidades dela. Então, a partir dessa pedra bruta aqui, eu posso continuar o meu gestual sem tirar o meu lápis ou minha caneta digital, que seja do papel.
sempre esculpindo o desenho. Até você visualizar mais ou menos ali aquilo que você quer desenhar a partir desse gestual. Ok? Então, isso aqui, bem sujo, bem solto, é o gestual. Então, vou tornar esse desenho um pouquinho mais claro, como se eu estivesse passando uma limpa-tipos por ele. Tá? Bem clarinho agora. E vou trabalhar um rascunho de estrutura geométrica, certo? No rascunho de estrutura geométrica, eu tenho um rascunho agora um pouco mais racional. Então, eu vejo que essa cafeteira ela tem um eixo simétrico. Então, eu posso começar justamente por esse eixo aqui, por esse eixo simétrico dela. Enxergo também um eixo aqui e aqui. E, basicamente, a estrutura dela é um cilindro. Então, eu posso pensar aqui em desenhar um cilindro. Para estruturar a cafeteira. Eu estou fazendo tudo à mão livre aqui, sem usar as réguas do programa e tal, para me aproximar o máximo possível da experiência do desenho à mão livre no papel. Que é como eu mais gosto de desenhar. Então, a gente tem um cilindro grande aqui, um cilindro que abraça toda a cafeteira, e aí a gente precisa fazer alguns ajustes, né, nesse cilindro. A gente precisa entender, por exemplo, que ele tem um cortezinho aqui mais ou menos no meio. Eu vou fazer mais 2 elipses. Nem sempre você precisa rascunhar dessa forma, mas eu criei outras 2 elipses aqui no meio. Para quê? Para fazer elipses menores e concêntricas a essas. E aí, eu ligo lá a face maior lá de cima. Tá vendo? É como se eu tivesse um cone cortado de cabeça para baixo. No final das contas, a cafeteira é formada por 2 cones cortados, né? Um de cabeça para cima e um de cabeça para baixo. Massa. Faço a mesma coisa aqui embaixo. Vamos na mesma largura aqui. E aí eu posso fazer o cone aqui de baixo. Propor o cone aqui de baixo. Então aqui eu tenho o corpo da cafeteira, né? A tampa dela, a base e a parte central, que é mais estreitinha. Eu proponho que você não use borracha para nada nessa tapa, né? Se tiver que riscar mais de uma vez, qualquer coisa você risca. Vamos agora colocar alguns detalhes, como o bico dela aqui, a tampinha dela, que fica mais ou menos aqui.
E o pegador dela, deixa eu dar uma olhada como aqui é o pegador dela. O pegador dela é uma forma mais ou menos assim. Aqui é desenho de observação puro. Né? Eu estou meio que estudando essa cafeteira, né? Aprendendo a desenhar essa cafeteira nesse primeiro esboço. Mas eu tenho ela aqui de maneira muito clara, muito sólida. Posso, se eu quiser, fazer essas linhazinhas divisórias aqui, mas isso para mim é detalhe, é ornamento. Mas o que mais me interessa mostrar é, com essa mesma foto, com esse mesmo desenho, vou apagar aqui o gestual, como desenhar essa cafeteira em outro ângulo. Então, vou diminuir isso aqui. E vou propor um outro ângulo para a gente desenhar essa cafeteira sem precisar tirar uma outra foto, nada disso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é imaginar esse ângulo. Deixa eu só voltar aqui a opacidade. Imaginar esse ângulo e fazer um gestual com ele. Então, nesse caso aqui, o gestual tem uma função diferente agora. É uma função de meio que ir rabiscando para o meu olho, para o meu cérebro, essa nova proposta, esse novo ângulo que eu estou imaginando aqui para a cafeteira, antes de eu partir para as figuras geométricas tridimensionais, mais racionais e tal. Né? Para eu, de fato, entender que ângulo é esse que eu quero da cafeteira. É um ângulo superior, tá vendo? É um ângulo visto de cima para baixo. Quando eu estiver enxergando isso bem, eu posso passar um limpa-tipos e, de novo, ir para uma estrutura geométrica. Né? Essa cafeteira não deixa de ter um eixo central, com eixos secundários aqui, e ela é um cilindro, só que um cilindro em outro ângulo. Né? Então, agora eu vou fazer outra elipse, uma elipse mais aberta. Uma elipse mais aberta. Acho que está dando para ver aí, né? E aí eu completo esse cilindro aqui para baixo. Veja que eu não preciso seguir exatamente as linhas do gestual, porque na estrutura geométrica, ou em cada etapa do esboço, a ideia é ir corrigindo a etapa anterior, não cobrindo a etapa anterior, mas melhorando ela, né? E como a gente viu, nós temos meio que dois cones, né? É quase como uma ampulheta também. É mais ou menos o mesmo formato de uma ampulheta. E aqui eu tento manter o mesmo ângulo da elipse superior e inferior. E se eu precisar fazer transparente, eu faço para manter o mesmo ângulo. Mantendo o mesmo ângulo das elipses todas aqui. E aí você abre
lá embaixo, o segundo cone. Essa parte superior aqui da tampa, ó, não vai ficar aqui exatamente no meio, porque a tampa tem uma elevação. Então, a gente tem que imaginar que essa parte sairia daqui e subiria um pouco por conta dessa elevação para a gente fazer aqui, por supor, onde é que vai estar essa parte superior aqui da tampa da cafeteira. O bico ficaria aqui, né? É uma pirâmidezinha, e nós temos o pegador da cafeteira aqui. A gente vai tentar imitar a mesma forma ou o mais parecido que a gente conseguir. Dessa vez tridimensional aqui, ó. E aí a gente faz os ajustes finais no rascunho. E aí eu tenho uma cafeteira no ângulo completamente diferente do ângulo da foto. Eu não fico escravo da foto e eu posso desenhar esse objeto no ângulo que eu quiser, me utilizando de figuras geométricas simples, tridimensionais. Tá? Eu vou salvar isso aqui. Então, isso que a gente acabou de demonstrar com uma cafeteira, né, serviria para qualquer figura, qualquer objeto e tal, mas também serve para pessoas, também serve para animais, também serve para figuras orgânicas. Então, eu vou voltar aqui para a etapa do gestual, e quando você precisar desenhar alguma figura, seja orgânica ou não, e mudar ângulos e tudo mais, antes de sair partindo para as figuras geométricas tridimensionais, sempre faça no gestual, né? Sempre vamos tentar seguir aquela mesma lógica do todo para as partes, do simples para o complexo, do geral para o específico. Então, veja, isso não é um contorno, mas é uma espécie de pedra bruta. Eu estou meio que determinando aqui uma área para essa figura aparecer. E aí, sem tirar meu lápis do papel, eu tento ir fazendo um gestual nela. Linhas soltas mesmo. Não preciso detalhar nada. Mas tentar entender essas formas, essas direções, esses sentidos. Usar a dobra de roupa aqui a meu favor. Então, aqui eu tenho um gestual da figura humana, né? Assim como a gente fez lá no objeto, agora é hora da gente interpretar essa figura humana com figuras geométricas mais racionais, digamos assim. Então, a gente vai fazer agora a estrutura geométrica. Não existem figuras geométricas rígidas para pessoas, animais, para desenhos orgânicos. Às vezes, cada artista acha a sua solução para determinadas partes do corpo, sabe? Isso
chega a ser um pouco pessoal. Eu, particularmente, gosto de usar a estrutura do Andrew Loomis. Então, num outro momento, a gente pode estudar um pouco melhor essa estrutura do Andrew Loomis para entendê-la, como ela funciona. Mas aqui eu estou dando o crédito para o Loomis. O pescoço é um cilindro, não é um cilindro rígido, mas é um cilindro. Esternocleidomastoideo. Músculozinho aqui do pescoço que vai até a parte de trás da orelha, aqui, ó. E aí, no pescoço, nós vamos ter o tronco, né? E o tronco dele aqui, a parte da caixa torácica, representando o que seriam as costelas, ficaria mais ou menos por aqui. Clavícula, clavícula. O litoral dele vai estar por aqui. Uma bolinha para articulação do ombro. Um cilindro do braço de lá. Gosto de usar bolinhas para articulações. E aí esse braço aqui que vem do queixo já é um cilindro um pouquinho angulado. Eu vou até fazer uns Czinhos aqui, ó, para demonstrar com mais clareza essa angulação. Bolinha para articulação. Aqui nós vamos ter um rascunho simples. Essa não é hora de detalhar. Um rascunho simples aqui para a mão no queixo. Bolinha aqui do outro ombro. Aqui é o trapézio dele. Cilindro. Bolinha para o cotovelo. E aqui o antebraço também está em perspectiva. Também está em esforço. Olha os Czinhos aqui, ó. E essa mão está aqui na mesa. Então, essa é a estrutura geométrica dessa pessoa, dessa foto, né? Então, se eu quiser desenhá-la em outro ângulo, olha só que interessante aqui. Vou diminuir um pouquinho esse desenho. Vou criar umas linhas guias agora. Cabeça, o queixo, esse ombro, o outro ombro, o cotovelo, essa dobra aqui. A mão é importante também. Vou fazer aqui alguns eixos. Vou clarear esses eixos aqui. Essas linhas guias você pode fazer com régua, tá?
Agora, vou fazer um rascunho. A princípio, quase como um gestual. Seguindo aqui os eixos, na hora de desenhar a mão, agora vou buscar aqui o eixo daquele cotovelo, desse cotovelo aqui, ó. Aqui eu botei esse braço. Um pouquinho esse gestual. E agora eu posso trabalhar com capricho aqui na estrutura geométrica desse meu personagem, que eu mudei o ângulo, mudei o posicionamento da câmera. Isso para uma história em quadrinhos pode ser bem importante. A caixa torácica. Provavelmente onde ficaria o peitoral. Clavículas, trapézio, ombro, cilindro em perspectiva, cotovelo, cilindro em perspectiva, punho. Aqui não vai dar para ver aqui o ombro, mas eu gosto de desenhar transparente até chegar aqui no meu cotovelo, subir aqui o cilindro das mãos, cilindro do antebraço, perdão, até chegar na mão. E aí, olha só, eu consegui girar esse personagem em outro ângulo, sem precisar de uma outra foto, tá? E para terminar essa demonstração, eu vou até apagar aqui esses rascunhos, tornar esse aqui um pouquinho mais claro, e numa nova camada, mostrar para você que você pode até mudar a pose dele, né? Então, se você tem aqui, deixa eu salvar isso que eu fiz até agora.
Ok? Então, se você tem aqui essa pose com figuras geométricas, o que você precisa aplicar é aquilo que a gente aplicou da cafeteira, girar, saber girar figuras geométricas. Né? Seria, por exemplo, posso aplicar isso nesse braço aqui. Posso fazer esse braço aqui levantado. E posso, se eu quiser, colocar a mão dele na cabeça. De repente ele descobriu um desfalque na empresa, alguma coisa desse tipo. Está bem chateado, bem preocupado. Então, com aquela mesma foto, não é uma foto exatamente do ângulo que eu queria, mas é uma foto que me permite, se eu entender o básico, os fundamentos do desenho, me permite mudar o ângulo, mudar a posição do personagem. Né? Então, veja o que a gente tinha antes de referência e veja aqui na brincadeirinha que eu fiz, onde a gente chegou. Tá? É isso, gente. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de fundamentos do desenho, onde a gente viu uma pegada diferente do lápis, uns exercícios de aquecimento, uns exercícios de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais, a importância da gente dominar essas figuras geométricas tridimensionais em diversos ângulos e aplicar em desenhos de observação. Eu mostrei para vocês 2 exemplos aqui, né? De um desenho de observação de um objeto inorgânico e depois um desenho de observação orgânico, né? De uma figura humana, até dando a possibilidade da gente girar ângulos e modificar poses. Então, a gente se vê na próxima. Um forte abraço e espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer.